Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer mais uma lição, a lição número 7, uma lição muito abençoada, como muitas outras, porém esta lição é muito importante, porque ela está nos falando a respeito da sutileza da relativização da Bíblia. Então, fique atento aí, ok? Então, é a revista desse trimestre, muito importante, que nos fala sobre os ataques de Satanás à Igreja de Cristo, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Então, lição número 7, sutileza, já falamos sobre essa palavra sutileza, que tem a ver com algo sutil, com algo que vem de uma forma sorrateira, né? Muitas das vezes até quase imperceptível, ok? Então, lição de número 7. Nós temos aqui a palavra-chave dessa lição, que é relativização, ok? Então, vamos lá à introdução. Antes de iniciarmos rapidamente, dizer para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe, mas principalmente se inscrever. Inscreva-se no canal para que o YouTube entenda que é relevante o vídeo, indique para outras vidas, para que outras vidas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamentais, quer dizer, comportamento e sociedade, grupos, ok? Assim é quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, isso quer dizer, afirmando que precisa se dar um outro significado para a Bíblia. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então, veremos aí no decorrer da lição que todas essas expressões, essa maneira de ver a Bíblia Sagrada é uma tremenda heresia e o endurecimento do coração do homem concernente a Deus, concernente ao Senhor Jesus. Então, vamos lá. Tópico 1. A Bíblia e o Espírito desta era. Isso quer dizer, esse tempo em que estamos vivendo. Vamos lá, subponto, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado pós-moderno. Quer dizer, contemporânea. Esse tempo, essa era, essa época em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma, já vimos que paradigma, a palavra paradigma, já vimos em aulas anteriores, que ela quer dizer modelo, um padrão a ser seguido, ok?
Esse novo modelo, paradigma cultural, se contrapõe ao cristianismo procurando desconstruir. Quer dizer, está contra o cristianismo, está contra Cristo, está contra Deus, está contra a palavra de Deus, está contra os princípios que a palavra de Deus determina. Não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Romanos 12:2, que nos diz: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Então está aí, em Isaías capítulo 5, versículo 20, nos fala a esse respeito, ok? Ele exortando, repreendendo esse tipo de comportamento, nos dizendo, ai daquele que diz que o bom é mal, que o mal é bom, que o amargo é doce, que o doce é amargo, que diz que as trevas é luz e que a luz é trevas, enfim, fazendo uma mistura das coisas sagradas e assim profanando as coisas de Deus, as coisas sagradas, ok? Então vamos lá. Tópico 2, relativismo. Ok? O que é relativismo? Relativismo, doutrina que faz depender a verdade do indivíduo, ou do grupo, ou do tempo e lugar. Então, relativo, quer dizer, tudo depende de alguma coisa, não há nada absoluto, não há uma verdade absoluta. Então, essa é a doutrina do relativismo, que também quer colocar a Bíblia num certo relativismo, coisas que não é verdade. A Bíblia é uma verdade absoluta. Jesus deixou bem claro no Evangelho lá de Mateus, capítulo 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou não hão de passar. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro, ou quer dizer, algo que possamos nos espelhar, certo? Por meio do qual se possa dizer que é certo ou errado, conforme já citamos agora lá o versículo de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Tudo é relativo, significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Então, cada um quer dar a sua própria interpretação à Bíblia, e não é assim. A Bíblia se interpreta por si mesmo. É uma das principais regras da hermenêutica. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. E que nenhuma doutrina pode ser considerada, criada com versículos isolados. Mas precisa haver um contexto, uma harmonia bíblica, vários versículos confirmando aquela verdade, levando-se em conta alguns parâmetros, como, por exemplo, a dispensação em que estamos vivendo, dispensação da graça. Nós temos dispensação da lei, dispensação da graça, onde Cristo cumpriu a lei e instituiu a graça. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, ok? Algumas outras coisas, essas são as principais, ok? Então, vamos prosseguir.
Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas um ponto de vista dentre vários outros. Vamos lá. Conferir aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 28, Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Bíblia não precisa ser atualizada. Muito pelo contrário, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, do que as notícias da manhã. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje, sempre e eternamente, e ela fala de passado, de presente e até mesmo de futuro muito distante. Prosseguindo. Tópico 2. A Bíblia é o politicamente correto. Subponto, a criação de uma narrativa. Distribuídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Se destruir os fundamentos, o que é que o justo vai fazer? Visto que o justo está afirmado nos fundamentos, que é a palavra do Senhor, que é Cristo Jesus. Então, como destruir a palavra? Vamos lá. Salmo 11, versículo 3. Na Nova Almeida atualizada, que é fiel aos originais, ok? Que está escrito aí esse versículo no Salmo capítulo 11, versículo 3. Vou falar mais uma vez. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos capítulo 11, versículo 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório ou impensado. É coisa projetada, é coisa programada. Não traço de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Isso é o que se trata. Trata-se de uma narrativa para destruir os valores cristãos e substituir por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Isso é criação do homem, né? Invenção humana. Eclesiastes diz que Deus fez todas as coisas corretas, perfeitas, mas o homem criou invenções, o homem inventa, ok? Por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia. Então está aí 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Tópico 2. A criminalização da opinião. Ok? Dando uma pausa breve, quando nós falamos politicamente correto, ok? Está se referindo justamente àquele discurso político que quer agradar a todos. E a Bíblia não é para agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todos. Não se pode agradar a gregos e a troianos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Vamos lá, criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Não é? Aquilo que nós falamos lá de Isaías 5:20, continua aqui ecoando, continua falando. O certo, a inversão de valores, o certo é errado é certo, e daí por diante.
Mas nós não podemos nos adaptar a esse modelo. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, e combater, conforme o Romanos capítulo 12, conforme já lemos esses versículos aí de Romanos capítulo 12. Na verdade, toda forma de pensar diferente essa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado. Isso quer dizer, deve ser detestado, deve ser abominado. A palavra execrar quer dizer detestar, abominar. Até mesmo punido. Em certas situações, até punido. É por isso que a igreja não pode se calar. A igreja precisa anunciar o evangelho, não é? Já dizia um certo homem aí, muito importante, não é? Que ele disse uma frase, o seguinte: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, quem já tem a revelação da palavra, quem já conhece o evangelho, precisa anunciar a palavra de Deus e combater as heresias para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família e para o bem da humanidade. Ok? Então, é a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Quer dizer, conservador que quer fazer valer a palavra, não uma tradição humana, né? E sim a palavra de Deus. Porque a tradição humana não tem nada a ver com a Bíblia, né? A não ser que uma certa tradição humana que esteja em acordo com a palavra de Deus. Lembra-se de dizer que nos evangelhos Jesus censurou a tradição dos anciãos, daqueles religiosos que estavam trazendo tradições que eram contrárias à Bíblia. Então, o conservadorismo, ele precisa estar em harmonia com a Bíblia, nesse sentido que ele está falando aqui, ok? Cristãos conservadores. Aqueles que são contra o aborto, não é? Casamento homoafetivo, contrário à liberação das drogas. Então, tudo isso é o quê? É um pensamento cristão conservador e que está em harmonia com a palavra de Deus, ok? Nós não estamos contra ninguém, jamais. Muito pelo contrário, nós falamos a verdade da palavra para libertar pessoas, porque amamos vidas, amamos pessoas, ok? O cristianismo, que no Ocidente é uma cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Então vemos isso aí em Mateus, capítulo 10, versículo 22. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Isso no mundo todo, ok? Imagine nos países aí que são ditaduras, não é? Cristãos sendo perseguidos e daí por diante, não é? Desprezando o evangelho, a palavra de Deus, muitos sendo presos e muitos até mortos, né? Por anunciar o evangelho, a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Terceiro tópico, subtópico 1, nos diz assim, terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Subtópico, uma nova metodologia, quer dizer, um novo método. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Quer dizer, uma nova cultura, né? A palavra configuração tem muito a ver com a internet, né? Agora muito utilizada em outros contextos também. Então, criando novidades. Muitas das vezes fazendo coisas absurdas e dizendo que é cultura, quando de cultura não tem nada a ver. É simplesmente uma coisa contra a palavra de Deus, contra os princípios judaicos cristãos, ok? Então vamos lá. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Então, pessoas torcendo a Bíblia. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Vamos dar uma pausa aqui rapidamente para dizermos aqui um versículo. 2 Pedro, capítulo
3, versículo 16, lá está escrito, Pedro falando sobre as escrituras de Paulo, e ele diz assim, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem, e quem torce, torce para a sua própria condenação. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Então, não se pode torcer, modificar, adulterar as escrituras. Ela precisa ser falada em seu sentido amplo, em seu sentido verdadeiro, ok? Então, nos diz aqui, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que é certo. E não é assim, ok? Então, daí precisamos respeitar as normas de interpretação da Bíblia. Principalmente está aí a exegese e a hermenêutica. Precisam ser respeitadas, ok? É o que os exegetas dominam de hermenêutica centrada do leitor. Então, a exegese, a hermenêutica precisa estar centrada na palavra de Deus, ok? Na Bíblia, na palavra, e não no próprio leitor, né? Na própria pessoa querendo fazer a sua própria interpretação. Então, a interpretação tem que estar aqui na Bíblia Sagrada, ok? Aleluia! Tem aqui várias Bíblias aqui de várias edições, aqui de várias traduções, ok? Então vamos lá. O autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, Paulo dizendo aos Gálatas que estava admirado, não é? Da inconstância dos Gálatas, deles receberem outro evangelho, depois de já ter anunciado, pregado a palavra de Deus, vieram falsos profetas, estavam introduzindo doutrinas estranhas, um evangelho estranho, e ele disse, ainda que mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, ou até eu mesmo, se anunciar diferente daquilo que eu estou anunciando, seja anátema. Isso quer dizer, seja maldito todo aquele que torcer, adulterar a palavra de Deus, ok? Gálatas 1, versículo 9. Vamos lá. Subtópico 2, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação, ok? Ressignificação. Quer dizer, dá outro significado, uma outra interpretação à Bíblia Sagrada. Então, isto é heresia. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Então, aquele evangelho que quer agradar a todos, a sociedade, as pessoas de uma forma geral. João 6, 26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo, então sabemos aí que é a filosofia de Marx, né? Que veio trazer aí torcendo a palavra do Senhor, né? Então, trazendo a liberalidade do homem, né? Para o homem fazer coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, isso aqui, muito aderido pelos adeptos, né, da política de esquerda, infelizmente, ok? Então, eles apoiam esse marxismo aqui, principalmente o marxismo cultural, não é? Essa contracultura, que na verdade esse marxismo cultural é uma contracultura, ok? É querer empurrar uma cultura sorrateiramente para modificar os valores judaico-cristãos, para atacar a família, atacar a igreja, de uma forma em geral. Então vamos lá. Ganha uma nova roupagem, assim os relacionamentos homoafetivos, olha aí. Isso está dentro do liberalismo, ok? Dessa nova cultura que estão querendo introduzir aí. São vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Então precisamos rebater isso aí, até para que aqueles que são de salvação estão aí no homossexualismo, estão aí nas drogas, estão aí na prostituição, estão aí na liberalidade, eles sejam salvos. Para isso,
eu e você, nós precisamos anunciar a verdade, porque só a verdade liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não tem outro jeito, precisamos nos posicionar, ok? É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Isso quer dizer, o evangelho é ecumênico, de novo, ecumenismo, querendo agradar gregos e a troianos, né? Aquela frase, aquele provérbio que diz aí, todas as religiões levam a Deus, né? Esse tipo de coisa. Então, e Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, somente Jesus leva a Deus. Ele diz, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ok? Então, só se chega a Deus através de Jesus, ok? Só através da palavra de Deus. Nem todas as religiões professam as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, daí precisamos estar com a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista. Quer dizer, uma coisa que está se levantando, né, que está atacando, né, os valores sendo invertidos, né, conforme já falamos anteriormente. Fascista, homofóbico, né, dizendo que a pessoa é homofóbica porque não concorda com o casamento homoafetivo, não concorda, mas não concordamos porque a Bíblia não concorda. Ok? Já lemos aí anteriormente, Romanos ali, capítulo 1, capítulo 2, não é? Já lemos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito que ficarão de fora os efeminados, ok? Também lá em Levítico 18, 22, homem com homem não se deitará como se fosse mulher, porque é abominação. Então não é nós que estamos falando, é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Então, vamos lá. E diz também, discurso de ódio, né? Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Não é? O que é visto como ódio, na verdade, é um discurso de amor. Porque quando a gente prega a palavra, nós estamos amando ao próximo. Queremos que o próximo também receba o que nós recebemos, a revelação do Espírito de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Ok? Em Romanos 10, 17 está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Prosseguindo, isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo, né? Então, muitos têm sido censurados, né? Têm passado aí muita luta, né? Nas escolas, nas faculdades, não está vendo nos seus trabalhos, em muitos lugares públicos por aí, ok? Seja na política, aonde quer que estejam, nós vemos aí perseguição, não é? Aos cristãos, às pessoas que querem fazer valer e que guardam em si, não é? A palavra de Deus. Não podemos obrigar ninguém, ok? Mas precisamos guardar a palavra de Deus, ok? E quem quiser ouvir a palavra e receber a palavra, será bem-aventurado, ok? Então, isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, para encerrar agora, o último tópico, fica aí, já estamos encerrando, ok? Tópico 4, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Subtópico 1, revelada por Deus. Para os cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Está aí, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21. E o 21, e está escrito que nenhuma escritura é de interpretação particular, porque os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, daí não podemos dar uma interpretação particular de escrituras. Precisamos falar o que a Bíblia diz, ok? Dentro das exegeses hermenêuticas, aqueles parâmetros que já falamos anteriormente. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Está aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. De novo, confirma a revelação da Bíblia, a inspiração da Bíblia. Pode consultar. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, quer dizer, atual, deve ser rejeitada
é vista como heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Ok? Está aí Isaías 59, do 1 ao 4. Está lá, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que eu vos não ouça. Então está aí, Isaías capítulo 59, nos dizendo abertamente que Deus quer estender as mãos dele não estão encolhidas, mas a iniquidade faz separação, ok? Então Deus é um Deus santo, e ele requer santidade de nós, ele requer a santidade do seu povo, ok? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sede santo, porque está escrito, sede santo, porque o Senhor sou santo. Apocalipse também, lá pelo 21:8, por lá, 22, 28, se não me engano, está escrito lá, quem é santo, santifique-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda. Então Deus está sempre nos chamando para cima e não para baixo. Deus está sempre querendo erguer a nossa vida espiritual, ok? Para isso nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar à palavra de Deus e fazer a nossa parte assim nos esforçando, ok? Vamos lá, para nós dizer rápido. Pregadores que levantaram essa bandeira apóstola, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias apareceriam pessoas enganadoras, né? Colocando doutrina de demônios, proibindo o casamento e a abstinência dos manjares que Deus deixou para os fiéis. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então essa é a intenção desses falsos profetas. Subtópico 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Nenhum livro, nenhuma literatura tem a inspiração da Bíblia, ok? Por isso, a literatura, os livros que falam na palavra de Deus, precisam estar inspirados na palavra de Deus, porque no autor do livro sempre coloca lá a sua mentalidade, a sua ideia, alguma coisa que ele acha ou não acha, mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Então só podemos levar em conta aquilo que está em harmonia com a Bíblia Sagrada. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores da Bíblia foram. Quer dizer, a Bíblia já é um cânon fechado. A Bíblia é uma só. Não se pode tirar e nem acrescentar mais do que está escrito. Veio o Velho Testamento, depois Jesus veio, e com a vinda de Jesus, depois foi instituído o Novo Testamento, a ascensão de Jesus aos céus, os escritores encerraram o cânon bíblico, ok? Então, eles nos dizem aqui, isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. É só através da Bíblia que nós conhecemos a Deus, ok? Em oração, com o coração aberto, meditando, para entender o que a palavra diz, deixando assim a palavra ser interpretada. João 5,39 está escrito, Jesus diz assim, examinai as escrituras porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é a Bíblia que testifica de Jesus, ok? Conclusão, encerrando. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração.
Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias, que não é de Deus, ok? Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste, e não o homem se ajustar a ela. Quando nós é que precisamos nos ajustar à Bíblia, precisamos nos esforçar, ok? Para viver a palavra de Deus. E não querer adaptar a Bíblia à nossa própria inteligência, ao nosso próprio conceito, ok? Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias, de forma alguma. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade, ok? Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, ok? Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se para que o YouTube entenda que é relevante os vídeos e assim outras vidas possam ser libertas, edificadas com esses ensinamentos gloriosos que é a palavra de Deus, ok? Oremos. Glorioso Deus, dando paz aí teu filho e tua filha, nesse momento está aí, Pai, assistiu a esse vídeo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudar, Pai, dar compreensão, Pai, o coração, a mente esteja aberta para o ensino, para compreender a tua palavra, que todo engano, toda dúvida caia por terra. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente, e ainda, provavelmente até domingo, ainda temos aí a lição 8, ok? Fica atento aí, porque tem mais vídeo por aí. Inscreva-se no canal, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.